Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, que sai todas as quintas-feiras às 19 horas. Às 19 horas temos este encontro aqui, neste canal do YouTube, e podemos aprender um pouco mais, já que o saber não ocupa lugar, não é? Vamos estar aqui um pouco juntos para que nós desaceleremos os nossos pensamentos e estejamos presentes ao momento. Vamos começar o nosso Evangelho com a nossa oração simples e singela. Obrigado, Pai. Obrigado pela força que nos dás a cada amanhecer. Obrigado pelo carinho que nos trazes após cada tempestade. Obrigado pela luz que brilha em nosso interior e que façamos brilhar cada vez mais. Pai nosso, muito obrigado por existires em nós. Que assim seja. Vamos ver qual é o tema que sai hoje. Poder da fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelho aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui este menino. E Jesus, tendo ameaçado o demónio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demónio? E Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria e nada vos seria impossível. Então, vamos descodificar aqui esta mensagem. Cristo está a dizer que o poder da fé é um poder muito forte. Isto nós concordamos, que o poder da fé é um poder muito forte. Quando nós temos fé, a verdadeira fé, nós movemos as montanhas. Mas quais são essas montanhas que Cristo aqui se refere? Ele não fala das montanhas físicas, não fala das montanhas físicas, os montes que nós conhecemos na natureza. Não é desses montes que ele se refere, mas ele fala das montanhas que nós temos no nosso interior. Melhor, se for no Evangelho antepassado, onde fala penso que é o Evangelho que fala da missão dos Espíritas, ele fala dos tipos de montanhas que nós temos de remover do nosso interior. O orgulho em excesso, as vaidades, os ciúmes, as violências. Tudo isso são montanhas que nos atrapalham o nosso processo de evolução. E são essas montanhas que nós devemos expulsar e retirar dentro de nós. E tirando essas montanhas, nós teremos mais fé. Mas outras montanhas mais perigosas é a desesperança, a falta de esperança. Também é uma montanha muito perigosa, porque aquele que não tem esperança não tem muita coisa, ou não tem quase nada, não é? O desespero é uma montanha também, porque nós nos deparamos no meio de um problema e este problema nos tira o nosso sossego. E isto passa a ser um peso enorme que nós carregamos. Isto também é outra montanha. Então, aquele que tem fé, esta montanha é desaparecida, ou melhor, se desaparece.
Porque aquele que tem a verdadeira fé, primeiro sabe se ele está a passar por um sofrimento, ele está a passar por aquele sofrimento porque é aquele sofrimento que lhe vai fazer melhor. E ou aquele sofrimento é necessário para que ele aprenda uma lição. Porque tudo aquilo que nós passamos é para o nosso bem e para nos fazer crescer enquanto seres. Não é? Então, se aquele sofrimento veio até nós, se aquele problema veio até nós, então é para que nós possamos crescer com ele, crescer por ele, amadurecer a nossa fé, a nossa espiritualidade e avançarmos. Não é? Não é para nos coitadizar ou nos fazer de vítimas. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos ver o problema, resolver o problema e, com isso, ultrapassar esse mesmo problema. É este o grande objetivo. O objetivo não é nos tornar vítimas. O objetivo é nos tornar responsáveis dos nossos atos e dos atos que nos acontecem, mesmo que venham por outras pessoas, não importa, é nos fazer ultrapassar este mesmo problema. Então, aqui quando ele diz aqui que expulsou o demónio, nós precisamos entender o que é isso de expulsar o demónio. Porque estas palavras às vezes têm uma conotação hoje de forma muito diferente. Se nós entendermos, se nós estamos doentes e somos curados, então a doença era o nosso demónio. Se nós estamos obsidiados, ou seja, temos a interferência de outros espíritos em nós que nos fazem agir de maneira complicada e diferente, então se a gente retira esses espíritos que estão a nos criar um determinado problema, então os espíritos são o demónio. Se nós temos uma coisa que entrava o nosso progresso e nós conseguimos retirar isto é o demónio. Então, demónio tem a ver com essas questões, não é? Mas nós preferimos achar, muitos de nós preferiram achar que o demónio era uma pessoa em si, e não era uma pessoa em si, não é? Era a personificação do mal, já que a palavra demónio ela advém do grego daimon, que significa inteligência. A inteligência é neutra, a inteligência não é boa nem é má. A forma com que nós utilizamos a nossa inteligência é que pode ser boa ou pode ser má, não é? Então a inteligência por si só é neutra. Então a palavra originária de demónio surge do grego, não é? Continuando, ele diz aqui, por vossa... quando os discípulos perguntam por que é que nós não conseguimos também expulsar esse tipo de demónio, ele diz pela vossa falta de fé. E ele compara, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda, até onde se sabe, é o menor grão que existe. É a semente mais pequena que existe. Ela é tão pequena que um grão de areia, conhecido, um grão de areia é muito grande, deve ser umas 10 vezes maior que o grão de mostarda, ou mais, não sei. Ela é extremamente muito pequena. Por isso é que Cristo está a dizer que a vossa falta de fé vos faz não saber curar e não poder curar pessoas com este tipo de questões, não é? E no caso concreto, esta pessoa, ela sofria, ele era um lunático, não é? E estamos aqui a falar o que é um lunático. Lunático é aquele que estava a ser obsidiado. Lunático era aquele que estava a ser obsidiado por maus espíritos, por espíritos imperfeitos, que estavam ali a tentar atazanar a vida daquele homem, que é o filho deste senhor que falou com Cristo. E Cristo tirou ou afastou os espíritos que atrapalhavam a vida daquele jovem, não é? E retirou eles, afastou-os eles, digo, e os discípulos naquela altura diziam, mas porquê?
porque talvez estavam com medo, talvez tivessem medo de enfrentar e de agir naquela situação. Então, Cristo disse: a vossa falta de fé é que vos leva a não conseguir, para este tipo de situação, expulsar os espíritos que ali se encontravam. Mas se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês conseguiriam. E falavam para uma montanha: se passa daqui para lá, e ela ia. Então, esta montanha, que no caso apareceu ali, talvez tenha sido o medo, talvez tenha sido a incapacidade, que alguns deles se viram: será que vou conseguir, será que não vou conseguir? Talvez até alguma vaidade, porque quando a gente não consegue, isto mexe um pouco com a nossa vaidade. E se nós somos considerados santos e depois nós não conseguimos curar alguém, isso poderá mexer com a nossa vaidade. Então não sei se foi esse caso, mas há de haver casos ali em que eles se sentiram, não conseguiram transcender. E Cristo disse: se tivesse a fé do grão de mostarda, tu conseguirias fazer. Então a fé é muito forte. Ao contrário do que muita gente pensa, a fé é para fortes, não é para fracos. A verdadeira fé é para gente de muita força, e com muita força. Não é para pessoas fracas, como se julgam e se dizem por aí. As pessoas que têm fé são pessoas muito burras e fracas. Isto não é verdade. As pessoas que têm fé são pessoas muito fortes, porque não reagir a uma provocação é preciso ter muito mais força do que aquele que reage a esta mesma provocação pelos instintos, não é? Então, este lado da verdade é que é um pouco mais difícil de entender. Então, a fé tem uma grande força em nós, e por ter essa grande força dentro de nós, é que ela é muito importante. Então, mais uma vez, agradecemos pela vossa presença deste lado. Compartilhe este vídeo nos seus vários grupos, se inscreva no nosso canal do Telegram, e que Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre, porque Ele está sempre conosco. Que a paz esteja com todos vós e que possamos seguir em frente, amando sempre. Sejam felizes e espiritualizem-se. Que assim seja.